O livro de Amós é a mais antiga das profecias escritas. Amós foi uma voz de Deus que confrontou e desafiou os padrões de crença e comportamento do seu tempo. Suas palavras foram registradas para a posteridade. Tanto o estilo quanto o conteúdo de suas profecias tiveram uma influência duradoura dos profetas judeus posteriores, bem como no ministério cristão. Suas denúncias de hipocrisia religiosa produziram alguns dos versículos mais memoráveis da Bíblia Sagrada, tais como: eu odeio e desprezo suas festas religiosas, eu não suporto suas assembleias, mesmo que você me traga holocausto e ofertas de grão, eu não vou aceitá-los. Essas e tantas outras expressões tornaram-se comum entre o povo judeu, o que mais tarde se tornaram parte de outros livros do cânon sagrado. Amós foi um dos 12 profetas menores. Esse profeta não é mencionado em nenhum outro lugar no cânon hebraico. A única informação que temos sobre ele vem exatamente do livro que traz o seu nome. O nome de Amós provavelmente significa aquele que carrega fardos ou carregador de fardos. As datas de seu nascimento, de sua morte, ou quantos anos tinha quando profetizou em Israel, são desconhecidas pelos estudiosos. O livro de Amós, no capítulo 1 e versículo 1, associa o profeta Amós com a pequena cidade de Tecoa, uma vila localizada no deserto árido de Judá, 19 quilômetros ao sul de Jerusalém e 9 quilômetros ao sul de Belém, e de acordo com 2 Crônicas capítulo 11, versículo 6, essa cidade foi fortificada por Roboão. Essa área era usada para a criação de ovelhas e cabras, o que confirma o registro bíblico. Embora não há registro de sua família, através dos relatos do próprio profeta, é possível afirmar que ele não era procedente da classe rica, muito menos da classe aristocrática de Judá. De acordo com a Bíblia, Amós apacentava seu rebanho em Tecoa, quando foi chamado por Deus para ser profeta. Conforme já foi dito, Amós era pastor de ovelhas, mas além de pastor, o profeta era também agricultor. O próprio Amós apresenta-se como pastor e agricultor, mais especificamente um cultivador de sicômoros, que nada mais é que figos silvestres. Entretanto, a Bíblia não nos deixa claro quais eram suas responsabilidades nessa atividade. Embora não saibamos com precisão quais eram suas responsabilidades nessa atividade agrícola, por outro lado, podemos afirmar que ele migrava em certo período do ano para o território mais fértil de Efraim, onde trabalhava com os sicômoros. Portanto, era um leigo humilde e seminômade, e não um membro da classe profética. A data de seu chamado ao ministério profético é palco de grandes discussões. É possível que Amós tenha iniciado seu ministério entre o ano 765 a 760 a.C. Por sua vez, a duração de seu ministério é desconhecida. Para alguns, existe uma probabilidade que seu ministério não tenha durado nem mesmo um ano, lembrando que isso não passa de hipóteses. Muito se discute acerca do local onde Amós tenha profetizado. Entretanto, para muitos, como por exemplo o doutor Gary Smith, os discursos registrados por esse livro sugerem que suas profecias se deram na capital Samaria, bem como no templo de Betel. Devido às mensagens duras, Amós foi para Samaria e profetizou em Betel, de onde foi expulso, então voltou para sua casa. Amós, embora fosse um homem rústico do campo, porém não foi um homem sem preparo e treinamento intelectual. Não é possível determinar com certeza como recebeu seu preparo literário, mas o estilo rico, fulgurante e poderoso das suas mensagens mostra claramente que não era meramente um homem de dons extraordinários, mas que tinha desenvolvido os seus dons de falar e escrever. Amós era uma pessoa instruída, que possuía uma compreensão ampla dos assuntos políticos de sua época, além de possuir um profundo conhecimento da história de Israel.
Quando se faz uma leitura dos livros escritos por Amós, percebe-se que ele tinha uma mente ágil e imaginação viva. Antes de mais nada, é importante deixar claro que existe um consenso geral entre os historiadores que o livro de Amós é inteiramente de sua autoria. A produção escrita do livro de Amós foi feita aproximadamente 2 anos após o seu ministério na nação do norte. Em seu livro, Amós denunciou os pecados de opressão e de injustiça social das nações ao redor de Israel, bem como os desmandos morais de seu povo, como a corrupção no palácio e nas altas cortes do judiciário. Quanto ao período de sua profecia, em seu registro profético, ou seja, no seu livro, Amós nos apresenta indicadores que ajudam os estudiosos a datar sua mensagem. Em seu livro, ele menciona os reis em cujos reinados proclamou a sua mensagem: Jeroboão II, rei de Israel, e Uzias, rei de Judá, o que significa uma data por volta de 760 a.C. Se assim for, o profeta Amós era contemporâneo de Isaías, Oséias e Miqueias. Nesse período, ambos, Israel e Judá, eram fortes potências militares. É impossível dizermos onde Amós escreveu seu livro, ou se escreveu porções dele em diversos lugares. Embora tivesse profetizado no Reino do Norte, suas profecias foram endereçadas a todo o povo israelita, do norte e do sul, de Israel e Judá, incluindo uma denúncia contra todas as nações que se recusaram a adorar a Deus de maneira certa e corromper os seus caminhos. O cenário político no tempo do profeta Amós estava sofrendo grandes mudanças. Enquanto que o Egito estava fragmentado pelos constantes ataques de seus inimigos, os governos da Síria e da Assíria ganhavam forte influência militar, inclusive sobre a Palestina. Sob a liderança de Jeroboão II, o reino de Israel atingiu o auge de sua prosperidade, desfrutou de um período substancial de paz e segurança. O controle das rotas comerciais, o acesso às novas riquezas, além do acesso a caríssimos marfins e mobílias, trouxeram a Israel um tempo de grande prosperidade. Juntamente com essa prosperidade, vieram as influências culturais e novos padrões de moralidade que não eram compatíveis com a antiga tradição hebraica israelita. Samaria, sua capital, orgulhava-se de ter edifícios bonitos e substanciais, feitos de pedras lavradas e decorações de marfim em vez de tijolos. Abundância, conforto e luxo eram tão abundantes que o Reino do Norte, de Israel, alcançou uma prosperidade sem precedentes desde a época de Salomão. Uma nova classe de ricos latifundiários, oficiais do governo e comerciantes começou a emergir em Israel. Eles construíram lindos palácios, que mais pareciam castelos. Essas pessoas tinham imensas casas e alguns possuíam tanto residência de verão quanto residência de inverno. A vida luxuosa com o melhor vinho, óleo, música e carne fizeram com que o Deus de Israel fosse esquecido e abandonado, sendo erguido altares a deus pagãos, de forma que a idolatria tomou conta de toda a nação hebreia. Com o país em grande ascensão, as classes de ricos sentiam-se muito seguras, muito orgulhosas, totalmente despreocupadas com a miséria do restante da população, muito menos com o culto a Yahvé. Diante desse quadro caótico, Amós condena os poderosos por maltratar os pobres, os fracos, os devedores, os servos e por esquecerem de Yahvé. Como se não bastasse todos esses abusos por parte das classes ricas, Amós condena os comerciantes por sua prática comercial obscura, os latifundiários por exigir tributos ou aluguéis exorbitantes, além da compra de sentença nos tribunais. Amós confrontou o mal da adoração a outros deuses. Embora houvesse uma grande demonstração externa de observância religiosa, incluindo sacrifícios e ofertas, o sacerdócio havia sido profanado por nomeação de homens que não pertenciam à tribo de Levi. Muitos novos feriados foram celebrados com suas origens na tradição pagã, e até mesmo certos ídolos
foram mantidos nos locais sagrados para o povo de Deus. Amós combateu ferozmente a perversão do culto, bem como a teologia israelita, que além de estarem sendo pervertidas, estavam sendo rejeitadas. Moralmente, a nação estava corrompida. Profetas e sacerdotes viviam a serviço de seus próprios interesses. Em tudo, com exceção do nome, a nação era pagã. O sistema de adoração do bezerro de ouro em Betel, implantado por Jeroboão I, ainda prevalecia. Após esse e tantos outros pecados do povo, Amós traz uma mensagem de denúncia do pecado. Amós faz uma radiografia da sociedade israelita, uma diagnose da nação. Ele põe o dedo na ferida e brada com sua retumbante voz, denunciando os pecados do povo de Israel, bem como das nações vizinhas. Amós retrata de maneira contundente a decadência da religião em Israel. A exploração do pobre e a libertinagem no culto foram pecados cometidos, apesar da luz que lhes fora dada. O templo, em vez de ser um lugar de adoração e da proclamação da palavra de Deus, era um palanque de bajulação ao rei, uma plataforma que servia aos interesses políticos vigentes. A mensagem de Amós foi, talvez compreensivelmente, indesejável em Israel. Ele não era apenas um estrangeiro no Reino do Sul, mas suas profecias de destruição estavam em total desacordo com o clima político prevalecente de esperança e prosperidade. Amós foi acusado por Amazias, um sacerdote de Betel, leal a Jeroboão II, de criar problemas e conspirar contra o rei, e ordenou que ele parasse de profetizar. A título de nota de rodapé, alguns sustentam que Amazias mandou matar Amós. Entretanto, não há nenhuma evidência bíblica dessa hipótese. O livro de Amós é composto de 9 capítulos. Amós utiliza muitas metáforas agrícolas, tiradas de suas experiências na agricultura. Os capítulos 1 e 2, Amós traz uma mensagem de julgamento para várias nações vizinhas, como Damasco, Fenícia, Edom, Amon, Moabe, além de Judá e Israel. Os capítulos 3 a 6, a mensagem do profeta Amós ao povo é uma mensagem de julgamento por causa da adoração aos deuses pagãos e por se recusarem a aceitar a disciplina do Senhor. Os israelitas se tornaram gananciosos e materialistas, ao ponto das mulheres que amavam a luxúria pressionar seus maridos para roubar os mais pobres. Os capítulos 7 e 8 mostram uma série de visões. A primeira visão trata-se de um grande enxame de gafanhotos e um fogo devastador. A segunda visão dada ao profeta trata-se de um fio de prumo usado para medir o quanto Israel tinha deixado de fazer a vontade de Deus. Por fim, o profeta recebe a terceira visão, aonde ele vê um cesto de frutos de verão que, de acordo com a interpretação bíblica, representa o fim de Israel que se aproximava. O capítulo 9 fala sobre a promessa de Deus para restaurar a tenda de Davi, que aponta para a primeira vinda do Messias, o Filho de Deus. As profecias de Amós causaram um impacto tão grande que no Novo Testamento, Tiago, meu irmão de Jesus, citou o livro de Amós para mostrar que Deus escolheu tanto judeus como gentios para reinar com Jesus no céu. Causaram um impacto tão grande que no Novo Testamento, Tiago citou o livro de Amós para mostrar que Deus escolheu tanto judeus como gentios para reinar com Jesus no céu. Sem sombra de dúvidas, a mensagem de Amós é uma mensagem atual. Nesse contexto conturbado de injustiça social tão gritante, de escândalos tão ruidosos, da desesperança tão endêmica, o livro de Amós é uma trombeta de Deus que deve ser tocada no palácio, no parlamento e nos tribunais. A mensagem de Amós precisa ser pregada nas universidades, nos centros nefrálgicos da economia, nas ruas de comércio e nas praças de lazer apinhadas de pessoas. Amós denunciou os pecados de opressão e de injustiça social
nas nações ao redor de Israel, bem como os desmandos morais de seu povo. Ele denunciou a corrupção no palácio e nas altas cortes do judiciário. Ele diagnosticou os males que destruíram a nação. Ele pôs o dedo na ferida da nação e alertou para a necessidade urgente de arrependimento, tanto nas praças de negócio quanto nos altares religiosos. O livro de Amós jamais ficará ultrapassado. É um texto antigo com a mensagem contemporânea. A mensagem de Amós é atual, é oportuna, é necessária, é esperançosa. A mensagem de Amós precisa ser ouvida dentro dos templos religiosos e no recesso da família. A mensagem de Amós é atual, é oportuna, é necessária, é esperançosa. Eu sou o pastor Rangel Ribeiro. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus abençoe sua vida.